Sim. Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê, e os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo, mas mesmo assim foge de mim. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do canal. Mais um episódio do canal Filhos de Tespes. Eu sou Lincoln Aguiar e pretendo levar vocês por uma aventura de arte e educação. Vamos nessa? A aula de hoje é voltada para o público do 7º ano. Estamos de volta aqui para falar de música brasileira e da musicalidade que o nosso país tem. Hoje, especificamente, a gente vai contar a história de um ritmo que faz bastante sucesso, porém não está no cenário pop, não está no cenário da massa. A gente conhece ele, mas num cenário um pouco elitista, podemos dizer assim. Não é muito comum, por exemplo, para nós baianos, encontrar grupos de pessoas ou músicos aqui na Bahia que toquem esse ritmo. Porém, ao longo do nosso Brasilzão aí, que tem, né, o seu tamanho continental, a gente pode encontrar ele muito expressivamente em diversas cidades. Hoje a gente vai falar do chorinho. Para começo de conversa, a gente vai falar de história. Afinal de contas, como todas as coisas, a arte também tem a sua história. Lá em 1808, com a chegada da Corte Real Portuguesa aqui no nosso país, o Rio de Janeiro começou um processo de urbanização. Então a gente começa a ter ali um desenvolvimento da cidade do Rio de Janeiro. Isso chamou a atenção de outros países e, nesse sentido, várias pessoas de diversos países do mundo vieram para cá. Essa mistura começou a ficar cada vez mais maluca, e assim como em vários setores, na música também, na nossa musicalidade. Como eu já falei no episódio anterior, se você não assistiu, vou tentar deixar um card aqui em algum lugar, talvez aqui em cima, não sei, ou aqui assim, talvez aqui. Descubra onde será que vai estar o card. Enfim, como eu ia dizendo, a nossa musicalidade também sofreu de certa forma com essa mistura de culturas. Nesse ponto, alguns instrumentos musicais começaram a ficar bastante famosos. Por exemplo, o violão, o piano, o bandolim e a flauta. Esses instrumentos eram tocados por diversos músicos aí pelo Rio de Janeiro afora. E aí nós vamos para a década de 1870. Lá a gente vai encontrar com o flautista Joaquim Antônio da Silva Calhado Júnior. Joaquim juntou alguns amigos e começou a desenvolver um ritmo musical que logo depois ia ser conhecido pelo nome de híbrido, choro ou chorinho, como a gente popularmente conhece hoje. O chorinho levou esse nome porque ele era uma mistura entre machixe, lundu, um tanto quanto de modinha. Você lembra que a modinha tem um som um pouco mais melancólico? Isso você vai ver bastante no chorinho. Ele era essencialmente composto apenas por instrumentos musicais, então ele não tinha canção, ele não tinha letra, não tinha ninguém que cantava durante a execução de uma música de choro, e também não tinha ninguém que chorava. Mas com certeza até hoje deve ter alguém que chora ao ouvir a música de choro. Enfim, durante as práticas com o ritmo do chorinho, os músicos eles poderiam improvisar. Então a gente tem diversos solos diferentes, até que um a um ali começou a montar suas partituras. Inicialmente a gente não tinha partituras prontas para você seguir para tocar o choro. Era realmente um momento mais improvisado. Você estava ali com sua flauta, com seu sax, e você começava a gastar um pouco ali com alguns solos durante a execução da música. Aí, algumas melodias começaram a ficar um pouco mais redondinhas, elas começaram a ser repetidas e começaram a ganhar letra. E aí, então, a gente começa a ter canções de choro, canções de chorinho. Agora, então, a gente conhece Alfredo da Rocha Viana.
mais conhecido também como Pixinguinha. Esse nome você pode já ter ouvido falar, pelo menos deve ter passado na televisão algumas vezes, fica atento. Pixinguinha foi um dos maiores nomes, se não o maior nome do chorinho brasileiro. Ele que consolidou mesmo o ritmo como um ritmo brasileiro, já que unia ali outros ritmos afro-brasileiros com ritmos europeus. Ele era flautista e saxofonista, e ele compôs essa canção que eu tentei tocar aí. Me desculpem os deuses e deusas do chorinho, me desculpa Pixinguinha por tocar essa música desse jeito, mas foi só para poder ilustrar. Como eu ia dizendo, Pixinguinha foi o compositor dessa música, ou seja, do instrumental, né, da parte instrumental dessa música que eu toquei logo no começo do episódio, que é a música Carinhoso, que essa com certeza eu sei que você já ouviu, que você conhece. Depois, Carlos Alberto Ferreira Braga, o famoso Braguinha, escreveu uma letra para a melodia criada por Pixinguinha. Então Pixinguinha e Braguinha são os pais aí dessa canção tão bonita que é Carinhoso. Até hoje, como eu disse, o chorinho é tocado por diversas bandas, diversos artistas da música brasileira. A gente tem representantes como Yamandu Costa, Milton de Holanda e também como o grupo Choronas, que é composto apenas por mulheres que tocam músicas de chorinho. Então, se você ficou curioso para saber mais um pouco, ouvir essa galera, eu vou deixar uns links aqui com vídeos deles e das meninas também, do grupo Choronas, para que vocês possam acessar e vocês possam ouvir melhor. Claro, o chorinho de verdade, não o meu armengue que eu fiz no começo. É isso por hoje, eu espero que eu tenha gostado da sua curiosidade a mais aí sobre o chorinho. Então, se você ficou mais curioso, dá uma pesquisada, vai buscar alguns artistas novos, a gente sempre tem coisas novas para aprender. Agora, como vocês veem, eu tenho um cenário, então até que enfim a gente pode ter um cenário. Se você quiser também contribuir com alguma coisa para o cenário, eu acho que aqui na estante tem espacinhos legais para quem quiser contribuir. Estou aceitando contribuições. A gente tem que, pedir um jabá. Sem mais delongas, a gente se vê na aula que vem, então fiquem ligados, porque a gente vai se encontrar mais vezes ainda para falar de outros ritmos musicais. Ainda tem muita estrada para percorrer, muita coisa para conhecer da nossa musicalidade brasileira. Sem mais, a gente se vê por aí. Até semana que vem. Um cheiro, é voé!